Quinta-feira é dia do quadro Mulheres. Vamos falar sobre com a jornalista Liliane Bento, sempre animadas quintas-feiras, hein, Li? Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá. Bom dia, Amélia, que aceitou nosso convite. Bom dia e que felicidade estar aqui. É a Amélia Malheiros que está aqui com a gente nessa manhã. Muito obrigado por ter vindo também aqui nessa manhã de quinta-feira. Manhã diferenciada, né? Depois de tanto calor, um pouquinho mais fresco. Temperatura deve cair entre hoje e amanhã, mas é só até sábado, né? Quando já deve voltar a subir a temperatura aqui na nossa região. Mas hoje a gente vai falar de empreendedorismo, Liliane. Isso. Feminino, mas que também ajuda os homens, né? Com certeza. Eu trouxe um exemplo feminino porque o nosso programa, né, quer pôr exemplos de mulheres, o que elas fazem. E a Amélia, apesar de ter trabalhado mais de 30 anos, né, a Amélia no mundo corporativo, como diretora e várias funções, ela sempre teve uma veia empreendedora, mesmo numa empresa que não era dela. Então, por isso que ela é um bom exemplo, porque muitas vezes a gente ouve pessoas assim, né? Ah, não vou fazer isso, a empresa não é minha. Ah, já cumpri meu horário, vou embora. E a Amélia, eu conheço ela já há bastante tempo, melhor não contar quantos anos, né? Mas ela sempre teve um lado de vamos fazer da melhor maneira possível. Então eu queria que ela falasse um pouco disso, desse espírito, porque eu também sempre fui assim quando fui funcionária, né? E muita gente diz que não precisa. O que você diz disso, Amélia? Porque você sempre foi desse jeito. Não se falava tanto nas competências, né? Isso. Soft skills, como se fala hoje. Então, de muito tempo atrás, eu acho que isso vem de família mesmo. Preciso fazer essa menção à minha família, atuar com senso de dono, que é hoje um valor tão esperado aí pelas empresas, meio que já foi natural para mim. Às vezes eu fui até criticada por isso, tá? Sim, as pessoas falam. Falam, mas a fulana pensa que é dona. Mas eu pensava mesmo que eu era dona. É puxa-saco. É, e me ajudou e tem ajudado muito. Mas eu não posso perder o gancho com a tua introdução sobre o clima. Essa coisa de estar hoje quente, amanhã frio, e essa alternância é igualzinho à vida empreendedora. Um dia a gente está animado e olha para frente, olha para planos, projetos, e no outro dia a gente olha para fluxo de caixa e dá um frio na barriga e esfria. Então, esfriar e esquentar, e sol e lua, e alternância assim, de emoções, eu acho que é a maior marca do empreendedorismo, importa se é feminino ou masculino, eu acho que está dentro da gente isso. E esse teu gancho aí foi sobre o clima, né? Foi assim, eu estava aqui pensando nisso, perfeito. Não, e continuando no clima, até é bom te lembrar, porque eu disse que ela sempre teve esse espírito empreendedora, mas ela realmente é uma empreendedora, porque ela com a família, agora há poucos meses, né, Amélia, fundaram lá, criaram a Alma Cabanas de Altitude, isso? Alma Cabanas Urubici é o Instagram. Já estou pedindo aí para seguirem. Num clima bem diferente do nosso, inclusive, né? Bota diferente nisso. Essa semana é para dar -1 lá. Estão falando de geada na serra. Nossa, no final de semana? Não, no final de semana. De hoje também já começou a esfriar. Nossa, assim, eu com 5,9, o marido também de idade, a minha irmã, que é outra sócia, 5,7, e o filho e a nora, lógico, bem mais jovens, então nos associamos. E a gente diz que nós não escolhemos, nós fomos escolhidos por Urubici, por aquela Serra Catarinense, especialmente por aquele pedacinho lá que nós compramos no morro, no alto do Morro da Igreja, onde estão as nossas cabanas agora. E porque o lugar é muito encantador e foi uma atração natural. Nós íamos por turismo, né, já há muitos anos, já há mais de 10, 15 anos para Urubici, como muitas pessoas aqui do Vale. É uma região maravilhosa, eu também adoro. Eu já fui várias vezes, adoro. Não tão descoberta ainda, né, como a Serra Gaúcha, a Serra Catarinense, ela é mais virgem ainda, mais primária, em atrações comerciais, mais a exuberância da natureza, eu diria que passa longe, não querendo ser muito bairrista, das serras mineira, gaúcha. A Serra Catarinense, ela é encantadora de belezas naturais. E aí fomos e começamos a olhar com olhos, então, de investimento. Tínhamos muitas opções. Eles dizem que em Urubici você precisa escolher bem a região, porque a vista que você oferece ao teu hóspede... É o grande atrativo. E a experiência como um todo, né, daquela região fria é o grande atrativo. Então, tivemos oferta por comprar, talvez, outros espaços com valores bem menores, mas a gente optou por estar no topo do Morro da Igreja, a 1.500 metros de altitude,
E não nos arrependemos. Parece que o lugar lá é encantador mesmo. Mas eu achava que nem podia ter lá no topo. Opa, eu ia perguntar a mesma coisa, porque eu fui várias vezes, nunca vi nada lá. Então, vou fazer uma correção, tá? É a 300 metros do topo. O topo tem 1.800 metros. E onde fica o Siddhartha, né? Aquela área de observação, enfim, para você entrar lá, você precisa ter uma licença, Exato, né? tem que pegar a licença. Que o ICMBio te oferece, né? E nós estamos um pouquinho abaixo, é coisa pouca abaixo, chama Loteamento Parque das Araucárias, ele foi sendo desmembrado, 2, 4 hectares, alguns têm 6, 8, outros têm, claro, áreas maiores, com chalés, muitos blumenauenses, tá? Nós temos muitos colegas daqui, da região de perto. O pessoal está investindo bastante. Vizinhos nossos lá nesse nosso loteamento. Claro, não são vizinhos muito próximos, né? Porque lá os terrenos são grandes, mas que lugar encantador. Mas para falar de empreender com essa idade, assim, Eu ia fazer essa pergunta agora, da idade, Amiga. porque muita gente chega nos 48, 50, Quer se não tenho idade aposentar. pra isso. Tô louco pra me aposentar e ficar em casa. Eu só ouço, fico até assustada. Não era o meu perfil, né? Eu já, enfim, trabalhei esses anos todos, nesses últimos anos como gestora, né, de projetos importantes na área da moda pela Fiesc, inclusive eu estou ainda, né, consultora da Fiesc como head para o setor de moda em Santa Catarina, o que me dá muito orgulho representar um setor inteiro junto à federação. Sou conselheira também da federação, a convite do presidente Mário. E eu acho que todas essas experiências de ter convivido com empreendedores, empresários, líderes inspiradores da indústria catarinense sempre me empolgaram, né? É algo que eu queria seguir. Mas não imaginava, não. Foi pelo meu filho e a nora que tiveram coragem e foram trazendo isso para a família, era um investimento, né, também pesado para eles naquele momento sozinhos, e resolvemos então. Mas a gente tem que lidar com muitas emoções, né? Todas as emoções de medo, insegurança, de falta de visão do todo, de falta de experiência, claro, também, num ramo tão diferente, né? Sair do têxtil para o turismo de aventura, de experiência, não é tão simples assim. Mas tem uma coisa em comum, né, entre tudo isso, que a gente está lidando sempre com pessoas. Na moda, né? A gente faz roupa para quem? Para pessoas. Tem que encantar o consumidor final. E lá na Alma não é diferente, né? O nosso hóspede, que a gente quer receber com tanto amor, que já estamos recebendo, né, há 90 dias. 90 dias que vocês abriram? Abrimos 26 de julho, então deu, já deu, né? Agosto, Não deu 90 não dias deu 90 ainda. dias. 60 dias, 2 meses. E como é que tem sido a receptividade do investimento? Todo final de semana estamos com as 2 cabanas. Nesse próximo agora temos uma disponibilidade de uma delas, porque temos 2, né? Uma totalmente preta e uma totalmente branca no mesmo terreno. Que legal. E a decoração interna de um carinho. A minha nora, um talento assim na arquitetura interna. Então, estamos com uma boa lotação, uma boa procura, aprendendo muito a sazonalidade, a precificação, a ferramenta de locação. Nós tanto estamos no Airbnb como temos feito locação direto por quem nos procura, então da nossa rede de relacionamentos, sempre com condições especiais para atrair esse primeiro hóspede que nos ajuda a melhorar a experiência. Por isso que nesse início quase que a gente, assim, não dá para dizer, vai dar lucro, o retorno do investimento. Não estamos pensando nisso. Estamos pensando na curva de aprendizagem e estamos pensando assim, como melhorar sempre a experiência. Por exemplo, a gente não estava oferecendo café da manhã, deixa eu contar essa. Porque nós estamos a distância do centro, mais ou menos 20 quilômetros, de onde tem as boas já cafeterias de Urubici. Tem gente que leva tudo para a cabana, porque a nossa cabana é completa, né? Cozinha completa, banheira de hidromassagem, banheiro maravilhoso, tudo. É lindo, tá? Entrem no Instagram. Mas não estávamos oferecendo o café da manhã. Os meus primeiros hóspedes foi um casal de amigos, o Matheus e a Regina, ele vice-presidente da Audaces, de Joinville, e ela uma professora, uma advogada de São Paulo. Foram os meus primeiros hóspedes. E não é que pediram o café da manhã? Como é que eu ia dizer não, né? Para o primeiro hóspede que eu estava lá sozinha para recebê-los, com meu marido, o filho e a nora não estavam. Bom, saímos para o mercado, compramos as coisas locais, o queijo da serra, o mel de Bracatinga, que só se encontra lá, o pãozinho da Margarete, enfim, várias coisinhas. Eu não sou muito boa cozinheira, mas preparei tudo com muito carinho, numa cesta linda, e levei. Então, mereci uma postagem no Instagram do Café da Manhã, tá? Postaram o meu café. E virou agora, então, uma prática nossa ofertar aos hóspedes o café, para que a pessoa que não queira mesmo ir para a cozinha logo cedo, já receba, né, de pijaminha lá no quarto.
Mas é bacana. E a gente vai evoluindo e aprendendo muito com isso, né? Se a gente diz que tem que atender o consumidor, é o que o consumidor quer, Exato. né? Como tem gente, por exemplo, que sai de casa, quer ficar fora, mas não quer se ir para a cozinha. Porque já vai para a cozinha, então prefere ganhar tudo. Mas isso vai. E nesse princípio são 2 cabanas com possibilidade de ampliar? O projeto é grande, lindo. Nós temos uma casa container também que fica no meio do terreno. 2 containers adaptados, maravilhosos. Aliás, que boa solução sustentável. Para tanto container que a gente tem aqui nos portos. Eu fui uma vez lá num local que era um container aberto, assim, no alto do morro, assim, ali no Morro da Igreja. No alto do morro, e era um café. Ah, eu sei onde é. De 2... Sempre tá cheio lá aquele café. 2 mulheres lá. Preto assim, né? Isso, com uma visão... Tu senta lá, no né? lugar para tomar café e tem aquela visão natural. Sei bem assim, onde é, já fui lá. A gente diz que a gente coleciona pôr do sol agora. Exatamente. Tem tanta gente que coleciona tanta coisa, a gente coleciona o pôr do sol. E o container se mostrou uma boa solução. O último chegou essa semana, deve estar com um videozinho lá no nosso Instagram. Prontinho, né? Todo adaptado, uma suíte, a lavanderia, porque nós queremos dar estrutura dentro do nosso próprio ambiente, que a gente está chamando de universo alma, para ter autonomia de lavanderia, etc. Né? O Urubici é muito pequeno ainda, a cidade tem 11 mil habitantes, não oferece aquela infraestrutura toda. Então, até pela visão assim muito bacana da minha nora, ela criou dentro desse segundo container um espaço de depósito, lavanderia, com máquinas para lavar, secar. Ainda não está tudo terminado, mas vai estar até o final do ano, para que a gente tenha bastante autonomia de serviços. Nós, né, investimos muito na Alma. Toda a roupa de cama Altenburg, 300 fios. Né? Assim, a experiência lá é desde cada detalhe, da louça, né, da decoração até a experiência mesmo, foi toda muito pensada. Então, a gente precisa valorizar isso, cuidar bem desse patrimônio, afinal de contas, eu ia dizer isso. Por que tanto frio na barriga, amiga? Porque, para mim, foi o investimento do que eu, em 40 anos, consegui poupar. Para empreender. Do teu trabalho numa empresa que você lidava como dona, né? Então também te serviu essa experiência. Todo mesmo, porque você tem que aprender a lidar com a tua administração financeira desde muito nova, quanto mais nova. Eu não aprendi desde muito nova. Eu aprendi com um amigo na Hering, o Jailson, gerente de PCP, ele dizia, puxa, Amélia, me conta o que tu faz com o teu dinheiro. A gente era muito amigo, almoçava sempre junto. Eu dizia, olha, uma família muito grande, sempre um precisa de aqui, eu preciso de lá, ou eu mesmo, assim, aquela coisa da autoindulgência, viajava bastante, mas não guardava dinheiro, ou guardava muito pouquinho. Ele dizia, então eu vou te ensinar a fazer umas contas. Quando tu pegar o teu salário, a primeira parcela é para guardar, e só depois que tu tiver realmente aquele tanto guardado, que seja 30%, 10%, 20%, não importa o percentual, mas o primeiro quinhão é para guardar. Há uns 15 anos eu aprendi a guardar. E aí, vamos dizer, o que eu consegui juntar nesses 15 anos foi o que eu tive agora para bancar o investimento inicial nesse empreendedorismo. Então, não precisamos de dinheiro de banco, né? Nós nos autofinanciamos. Mas eu agradeço muito a esse amigo. E eu quero dizer aos empreendedores que o capital inicial e depois o capital de giro... Por que tantos negócios falem? Porque você tem até um dinheirinho pequeno ali para iniciar, mas não tem nada de giro. Ou, já para iniciar, você se endivida muito. Os juros bancários, estávamos falando antes aqui, né, da entrada no ar, não estão assim muito amigáveis. E a gente então fez, né, todo esse planejamento, olhou para o futuro e conseguimos fazer isso então com esse capital de uma vida inteira. Por isso que não pode dar errado, né? Então, uma coisa, né, que a gente tem que falar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, isso tem que começar já com as crianças, né? A gente pode e tem como educar as crianças para ter equilíbrio financeiro. Você passa lá um recurso para o seu filho, eu sou avô, para o neto, para a neta, lá, e já ensina ele, ó, desse tanto aqui, X nós vamos guardar. E as crianças vão colocando isso na cabeça e vão se acostumando com isso. A minha geração não teve educação financeira nenhuma. Isso é uma coisa muito recente, né? Algumas escolas estão com essa disciplina agora. Alguns programas. Aliás, a nossa época, né, era uma época de corre comprar porque amanhã vai estar mais caro.
E tinha freezer. Pô, é muito lembra, difícil, né? estoque. lembra que a gente tinha freezer em casa para estocar carne, né? Exatamente. Hoje freezer é prejuízo, né, gente? Prejuízo. É prejuízo na certa. Mas eu quero então falar de um programa chamado Junior Achievement. O site, o Instagram é JASC, que eu sou voluntária, conselheira há muitos anos. E dentro desses programas, cujo objetivo no mundo inteiro, eles estão em mais de 190 países, estão entre as 7 melhores ONGs do mundo, a JA. Eles têm um programa de inspiração de jovens ao empreendedorismo. E o Meu Dinheiro, Meu Negócio é um programa praticado nas escolas desde os pequenos. É uma jornadinha para que essas crianças, como você muito bem lembrou agora, comecem a entender o valor das trocas, né? Dinheiro é energia, né? Dinheiro não é mais do que energia. E essa energia ela tem que estar a serviço de algo maior e de algo que traga uma relação ganha-ganha para todos, né? Dinheiro não é uma coisa para guardar, não é uma coisa para poupar só pelo fato de reservar. Não. Ele tem que estar ali com o objetivo de transformar alguma vida, porque dinheiro é energia pura. Também aprendi isso com meu filho, porque eu venho dessa geração da inflação, Isso. de guardar, do Como medo. era difícil, né, Amélia? Meu Deus, e do medo que a gente tinha, assim, de faltar, de Não, a gente passou pela geração do corre comprar porque amanhã é mais caro e depois passamos pela geração de roubar o nosso dinheiro da poupança. Meu Deus, passando. Daí todo mundo Lembra ficou com medo. disso? Do Confiscado, né? É. Meu Deus, parece que fazem muitos Então, anos, mas é naquele Brasil ali de trás, né? Já era ruim de guardar. Depois que aconteceu isso, que o governo federal confiscou o dinheiro da população, aí mesmo é que ninguém quis guardar nada. Meu Deus. Mas uma coisa que a gente aprende quando começa a empreender é que olhar para o passado é muito importante. O passado, ele nos ensina, etc. Só que a gente não pode ficar preso nele. A gente só precisa olhar para o presente. Nem para o futuro a gente deve olhar. Engraçado, né? Todo mundo fala de metas, planejamento. Então, vou trazer o pensamento aqui da família Alma, né? Nós 5 sócios. Temos uma 6ª sócia mascotinha, porque eu sou avó também, tá? Ai, que bacana. A Isadorinha. Que fase maravilhosa da vida da gente, né, Amélia? 10 meses, começando a querer andar agora. Olha, uma serelepe. Então, a gente tem aprendido que só o presente importa. Nós discutimos muito isso em relação a metas, etc. O fato de viver só o presente não quer dizer que a gente está alheio a qualquer necessidade do futuro. Não. A gente está tão presente no presente que a necessidade do futuro a gente quase consegue antecipar. É quase um paradoxo, assim, né? Quanto mais eu vivo o presente, menos eu preciso pensar no futuro. E eu nunca fui assim. Para mim, a minha grande barreira entre ser empregada e empreendedora talvez tenha sido aprender novos padrões de pensamento, e um deles é esse. É viver plenamente conectada no presente, para que eu ouça bem o que o sócio está dizendo, o que a natureza está me mostrando, o que eu estou vendo e observando e podendo aprender agora, para ali na frente já botar em prática. E eu era muito, e sou mesmo ainda, né? Eu não posso dizer que melhorei 100%, de uma ansiedade. Eu sempre tive 10 coisas na frente, 10 passos na frente. Eu já queria... Todo quem me conhece sabe um pouco disso. E eu estou tentando mudar, amiga, Mas muito, os últimos anos, não agora, eu digo década de 80, 90, 2000, eu acho que a ansiedade foi inserida na nossa cabeça, né? A da produção, de tem que fazer certo, tem que pensar no futuro, tem que fazer inserida isso. e valorizada. Porque E valorizado, só quem estava muito ocupado, no corre, eu tô no corre, eu tô no que corre. valia, né? Valia. Porque vem dizer aqui que a gente está no ócio criativo. Vamos te chamar de quê? Nosso criativo de preguiçosa, Isso, né? amigo, De indulgente, malandro. Mas que ócio criativo que tira a bunda da cadeira e vai trabalhar. E é um aprendizado, realmente. O ócio criativo lá do autor, né, o Domênico Que morreu Demarchi, semana passada, né? E teve no Museu Hering. Eu entrevistei ele quando ele esteve aqui. É isso, lembro. Por isso a gente se conhece há tanto tempo. É. E eu lembrei, quando falaram que ele morreu, eu disse, nossa, eu entrevistei esse homem. Ganhei o livro autografado dele, tenho um carinho enorme pelo legado, porque o ócio criativo não é fácil para mim. E ele já falava disso naquela época, muitos né? anos Você não tem que atrás. viver atropelando tudo. Não, e ainda mais agora em tempos de inteligência artificial que, assim, corrompeu a lógica mundial, né? Tudo virou de ponta cabeça, então... E imagino que não vem pela frente. Imagino. Hoje eu estava vendo uma live da Lúcia Helena Galvão, a filósofa brasileira que eu mais admiro da atualidade, né, da Escola Nova Acrópole, e ela estava falando justamente sobre, na visão dela, o quanto a inteligência artificial, entre aspas, assim, bem aplicada, né, com a ética, né, dentro da moral, ela vai liberar o ser humano para a nossa essência,
para aquela criatividade, aquilo que a máquina nunca vai poder copiar e fazer por nós. Tomara que seja isso mesmo. Mas há muita dúvida sobre tudo isso. Dava um outro papo aqui, né? Eu tenho grandes dúvidas se a inteligência artificial veio mais para ajudar ou para atrapalhar. Mas eu queria fazer uma pergunta, já que o nosso quadro é voltado para mulheres, né, Amélia? Você, ano que vem, faz 60 anos, né? Muita gente, meu Deus, 60 anos, está velho, eu vou entrar na terceira idade, que hoje em dia não tem mais como ser terceira idade aos 60, né? Como é estar chegando perto dos 60 e com tantas atividades? Porque você agora está empreendedora num negócio novo, numa cidade diferente, você continua no conselho da Hering, continua envolvida com o museu, você tem ainda a tua empresa de cultura, tenho, né? E tem o SCMC, e que eu sou assessora. O SC, o Junior Artman, é vó, é esposa. Como você faz tudo isso chegando perto dos 60? Se tem gente que não faz nem metade e reclama. Ah, meu Deus do céu, olha, nem parece, né? Mas quando você falou agora, eu me dei uma assustada. Eu tenho feito 2 estudos que têm me ajudado muito. Um é o estudo do Tao. O Tao é uma filosofia, assim, né? Que te mostra um caminho da verdade, dessa verdade da nossa essência, né? Dos valores. E isso tem me ajudado muito. Mas a única coisa que eu valorizo hoje, de verdade, é a saúde. Todos os dias eu entrei numa vibração grande assim de gratidão. Eu realmente consigo ficar em estado de gratidão, até pelas coisas que eu não gosto, eu agradeço, porque elas estão ali para me ensinar. E nesses últimos 2 anos, tá? Porque eu passei um perrengue danado há algum tempinho atrás. Aí, se desse para contar com mais tempo, eu assim contaria esses meus ciclos difíceis também. Mas vou pegar esse meu ciclo atual. Nesse meu ciclo atual, que eu tenho conseguido mudar essa minha vibração interna para empreender com sucesso, eu tenho eu tenho investido na minha saúde, eu tenho caminhado, eu tenho feito exercício, eu tenho cuidado de alimentação, de água. Não foi sempre assim? Só para a gente saber, quando você trabalhava, por exemplo, no mundo corporativo. Não tenho tempo de academia, não tenho tempo de comer direito. Era o normal? E eu só aprendi pela dor, porque eu acho que o ser humano, infelizmente, né? A maioria é assim. Eu não aprendi pelo amor, nem pela inteligência, tá? Eu aprendi quando agora, depois de novo, de ter tido várias coisinhas de saúde, eu tive herpes zoster. Não sei se vocês já ouviram falar. De você ter um estresse. E normalmente aparece depois dos 50 anos, né? É verdade. Assim, tem jovens também que tem, tá? Não é tão regra, mas naturalmente. Normalmente nessa idade. Tem vacina, inclusive, para quem está me ouvindo depois, tá? Vão procurar vacina de herpes zoster, porque é bem importante. Os médicos não falam disso. Ela não é do SUS, ela é paga um pouco alto o valor, mas vale muito a pena, porque é 99,9% de eficácia. Mas a herpes zoster, que me derrubou, assim, sabe? Ela é muito séria. Muito séria. E não se fala muito sobre isso. Quando eu me deparei mesmo assim, puxa vida, mas como é que eu estou construindo os meus próximos 30 anos? Porque, no mínimo, eu quero viver até 90 bem. Meu pai foi até 94, com saúde plena. Se eu tiver puxado esse lado da família, eu vou passar dele. Então, mas bem, né? Eu tenho mais 1/3 de vida, sei lá quanto. E eu não posso ficar sem saúde para ser um fardo para minha família, para a sociedade, né? Então eu tenho investido muito assim nessa vibração da gratidão, de viver o presente, de valorizar as coisas simples para merecer as maiores, e tem me ajudado. Então não importa se tu tem 60, 30, 20, 40, 100 anos. Quando a gente entra nessa vibração, a idade cronológica não importa mais. Porque não é mais quantos anos você viveu, é quantos anos você ainda tem. E não tem idade para fazer essa virada de chave. Por exemplo, eu não digo que eu tenho 60, né? Eu digo que eu tenho 30. Porque eu tenho mais 30 para viver. 60 eu já vivi, né? Esses eu não tenho mais. Quantos anos tu tem? 30. Plenos, bons. Eu quero de verdade viver até os 90. O resto vai ser lucro, tá? Até os 90 é necessário. E outra coisa, né? Eu te fiz umas perguntas antes de vir para cá e você me falou do processo, até por isso essa minha pergunta de mulher, de encarar tudo com leveza, que você teve um primeiro casamento, virou pai e mãe, né, até os 7 anos de idade, até conhecer o teu segundo marido, que é marido até hoje, né? Da leveza, da amorosidade. E era numa época mais difícil ser mãe solteira do que hoje. Então você já tinha um pouco desse aprendizado da leveza lá atrás? Mais ou menos. Mais ou menos? Assim, mais ou menos. Eu apanhei bastante para aprender. Eu preciso agradecer muito ao Marcos também, o meu companheiro. A Hering me deu muitas coisas, inclusive o marido, né? Pois, olha que coisa boa! Eu conheci quase na minha primeira semana de trabalho. Sério? E aí a gente foi, né? Ele solteiro, sem filhos, eu já com um filho pequeno, há 40 anos atrás, sei lá, 35. Todo mundo falava. Todo mundo falava. E, enfim, meu Deus do céu, não foi tão fácil. Eu não tinha essa leveza toda e essa inteligência emocional. Eu fui adquirindo
assim, buscando duramente. Eu sempre investi muito em autoconhecimento. Naquela época se chamava autoajuda. Lá na Hering, tudo a mesma coisa. Eu era conhecida como a menina dos livros da autoajuda, porque eu sempre tinha um livro bom, alguma coisa para indicar para alguém, mas eu pouco praticava. Eu sabia tudo. Lia muito. Lia muito. Na teoria, intelectualmente, eu sempre, sim, fui muito curiosa, eu sabia muito, mas eu pouco praticava de verdade, assim, no dia a dia. Nesses últimos anos, eu acho que de uns 50, então vamos dizer que dos 10, essa última década, dos 2010 para cá, eu talvez tenha tido um pouco mais, assim, dessa leveza que eu tanto buscava, dessa simplicidade, assim, quando eu realmente, né, assumi que a maturidade é diferente da velhice. Começou a aplicar o que você vinha lendo. Comecei, tinha uma boa bagagem, né? Mas faltava um pouco de prática. Então, eu estou muito grata, assim, por estar vivendo esse momento. É um privilégio, né? A gente está nesse planeta, nesse momento, ainda com recursos tão abundantes. E se a gente não souber cuidar disso, as gerações do futuro não vão usufruir. Nós falávamos das crianças, agora que desafio para a gente entender o perfil, né, dos nossos filhos, netos, dessa geração que vem totalmente conectada. A minha netinha de 10 meses, ela sabe pegar o celular, a gente não dá, né? Mas ela sabe e ela faz aquele movimento dos dedinhos certinho, assim. A gente cata milho, né? Quando vai digitar assim, ela pega certinho assim. Vai só deslizando os só dedos. Só deslizando, vai escolhendo. Já nasceu com a habilidade. Não chega a ser assustador, né? Pior é que é. Eles têm muito a ensinar, mas essa geração que está aqui, vai viver mais 30, 40 anos, também tem muito para contribuir. O bom é essa troca, né? Muito bom. Sabe que essa geração 50 mais, eles chamam de silver, né? A geração prateada, porque muita gente assumiu os cabelos brancos como eu, né? Pois é, eu ia até te perguntar, porque sempre foi um tabu para as mulheres, foi. Os né? homens ficam charmosíssimos, né? Meu bem, aqui de barba e cabelo branco. E as mulheres eram chamadas de relaxadas de cabelo branco. Preguiçosas de novo. De novo, discriminação, né? Não, hoje não é mais essa realidade. Mulheres lindas, maravilhosas, assumindo seus cachos e cabelos brancos. Cachos como os teus, né? Tão lindos. Eu sempre gostei. E aí a gente está convivendo com 3 gerações, no mínimo. Em algumas companhias, 4, né? O fundador ainda está presente, ele tem 70, 80 anos, a geração que está com, né, uns 60, os 40 e os 20 trabalhando. Né? Então, 4 gerações convivendo. Não é simples. Os novos querem tudo híbrido e tudo digital. Nós queremos ainda no presencial. A gente gosta de falar no telefone, gosta de falar muito. Eles não gostam, escrevem e não aceitam atender telefone, é só no WhatsApp. Você está do lado e está te mandando mensagem. Está te mandando mensagem. São ágeis. Nós, né, nas tecnologias, somos mais lentos para o aprendizado. Mas tem uma coisa a nosso favor. Nós temos resiliência. A gente já passou por isso tudo que você falou antes. Collor e etc., governos, inflação, perrengue. A gente ficou com a casca mais dura, assim, a gente sabe que a desgraça do hoje é uma preparação para a gente estar amanhã um pouco mais forte. E isso tem nos ajudado, assim, acho que a compor esse bom conjunto entre as gerações. Nós já estamos quase encerrando, já, né? Não, então, mas não passou o Jorge meia hora. quer fazer a pergunta, mas eu quero falar que você diga assim, alguma coisa para as mulheres, né? Que passaram aí dos 40, 45, porque a gente conversa muito sobre isso, né, Jorge? Tem muita mulher aí que chega nos 40, a vida já acabou, o filho cresceu, não sei o que fazer da vida, ou se aposenta e quer ficar sentada fazendo tricô e assistindo televisão. Que é bom também, é bom. Mas de vez em quando, né? A vida não se resume só a isso. Eu sou a maior fã da linha Círculo de Gaspar, digo isso declaradamente, sou crocheteira, tricoteira, lá na Alma, os crochêzinhos que estão lá foi eu que fiz até. Mas a mulher, ela já é nata empreendedora, só que a gente não sabe disso, porque a gente lida com todos os desafios dentro de casa. Isso é pré-histórico, né? O homem era o caçador e a mulher era coletora. A gente ia, né, pela floresta encontrando formas de alimentar os nossos filhos. Então, nós já sempre soubemos fazer isso, lidar. O que a gente talvez, né, não tome consciência é que isso pode ter valor. E nunca foi dado valor para a mulher dentro de casa empreendendo. A sociedade, né, não dá esse valor. Tanto que não se considera, né? Ser do lar não é uma profissão. E que se trabalha um monte. Não, 24 horas por dia, sem turno, sem férias, né, o tempo todo. Mas a coragem mesmo de iniciar um novo negócio tem que aprender na jornada. Assim, não espera para estar tudo pronto, para ter certeza. Quero fazer docinhos para fora, porque o meu docinho é maravilhoso. Meu pão é incrível, quero fazer para as amigas. Isso é empreender, né? Não espera alguém apoiar. Não espera alguém apoiar, não espera a sociedade vir te abrir portas. Vai abrindo, vai se preparando, vai estudando. Nada como 10 mil horas de conhecimento não te tornem bom em alguma coisa, né? Isso aí. Então... É isso aí.
Obrigado pela participação Adorei da estar senhora aqui. Não, senhora, não. É, Dessa Amélia. moça jovem. Uma mulher jovem, né? Amélia Malheiros, muito obrigado mais uma vez, né? prazer. E quem quer conhecer mais sobre as cabanas, como é que faz, Amélia? Alma Cabanas Urubici no Instagram, tá? Alma Cabanas Urubici. Vou lá. adorar receber. Já É vou lindo, lá. Blumenauenses. Já vou lá. Eu só fiquei olhando aquelas fotos e tenho que ir. Espero. Criou uma necessidade. É Quero isso fazer aí. o café da manhã para vocês, tá? Ó, que ótimo. Liliane, até quinta-feira que vem, com Até a mais um próxima. Mulheres Precisamos Falar Sobre.